Olá pessoal, meu nome é Gustavo Caetano e essa é a segunda aula do curso preparatório para a certificação 98375 da Microsoft, Fundamentos Básicos de HTML e CSS. Bom, o que a gente vai ver nessa aula? Um pouquinho mais da parte prática do HTML com alguns elementos, como que funciona a parte do código mesmo, a estrutura básica de uma página HTML e já com alguns elementos. Então vamos lá. Como criar a interface do usuário com o uso do HTML5, textos, elementos, gráficos e mídias. Aí a matriz de objetivos do exame, que a gente vai ver, de habilidades, conceitos e objetivos da MBTA. Documentos HTML. Bom, como nós já vimos na aula anterior, a linguagem HTML é uma linguagem de marcação, não é uma linguagem de programação, o que é um pouco diferente. Ela se comporta de maneira diferente do que uma linguagem de programação. HTML é usada para marcar fragmentos de conteúdo para exibição em uma página da web, e uma página da web é um tipo de documento HTML, o que a gente vai ver na prática um pouquinho hoje. Pares de marcas. Pares, palavras-chave que ajudam a dar estrutura a uma página HTML. A palavra-chave é delimitada por colchetes angulares, de sinalzinho de menor e maior. A maioria das marcas vem em pares, ou seja, você tem a marca de abertura, o inicial, que é o sinalzinho de menos, de menor, e o fechamento, o sinalzinho de maior. Então aqui, nesse exemplo, a gente vê o sinal de menor e maior, o H1, que significa que a gente vai aparecer um título de tipo 1, que é o maior que existe. Aqui é o título, o conteúdo, entre a marcação, e aqui a marcação indicando o final dela. Então você tem o sinalzinho de menor, a barra invertida H1. Então aqui o H1 começa, aqui o H1 finaliza. E a marca de fechamento deve ter a mesma formatação de maiúsculas, barra, minúsculas, que é a marca de abertura. A grande maioria tem o inicial e final, mas a gente também tem algumas marcações que não precisa fechar, é só abrir. Como por exemplo essas aqui, são marcas chamadas de marcas vazias, não exigem uma marca final. Então exemplo, BR, para quebrar uma linha, fazer quebra de linha, ou seja, pular para a próxima linha, que seria o Enter, no Word, por exemplo. Você dá o BR, um espaço, barra invertida. Não precisa fechar, só isso daqui já significa que existe uma quebra de linha. E o HR significa uma linha horizontal. Então o que é a linha horizontal? Ela traça uma linha horizontal, independente do tamanho da tela. Marcas HTML comuns. Bom, as principais marcas são HTML, head, title e body. Bom, o HTML o que significa? Identifica a página como um documento HTML. Logo lá em cima, bem lá em cima do documento já começa com HTML. Seguido pelo head, que seria a parte de cabeçalho. Então aí contém a marcação e o código usados pelo navegador, como scripts, que adicionam interatividade, bem como palavras-chave para ajudar os mecanismos de pesquisa a localizar a página. Dentro do head, a gente usa bastante o title. O que é isso? Ele exibe o título da sua aba, do seu site, aquela parte que aparece lá em cima do browser, o título do cabeçalho. E o body, aí é o conteúdo mesmo, o que a gente vê de uma página web, fica dentro da marcação body. Outras marcas comuns, a gente tem o H, o A, href igual URL, usada geralmente para ancorar uma URL a um texto ou uma imagem. Pode criar uma âncora nomeada dentro de um documento para permitir a vinculação às seções do documento. A gente usa bastante esse daí para criar links, ou direcionar para algum link, tanto dentro do nosso documento ou a um site externo. Marcação B é para poder você colocar o texto em negrito. O H, como a gente viu no anterior, o H ele identifica como título de seção, o título, o 1 sendo o maior, e para baixo, quanto maior o número, menor é o título. Então vai do 1 até o 6,
o H1 sendo o título com a fonte maior e o H6 com a fonte menor. Também temos a marcação IMG, que significa de imagem, para a gente inserir uma imagem dentro do nosso site. A marcação P, que identifica como um parágrafo, né, para a gente trabalhar com texto. Marcas HTML necessárias, então para a gente ter uma base aí para começar o nosso website, a gente tem que ter essas 4 marcações. Então HTML para identificar que nós estaremos utilizando HTML no nosso site, o head como sendo o cabeçalho, né, as informações necessárias de cabeçalho, o title é o título da nossa página, que aparece lá em cima, título da página ou da aba, né, no browser, e o body, que é o conteúdo da página. Elementos, um par de marcas ou uma marca vazia também é chamado de elemento. Um elemento pode escrever o conteúdo, inserir elementos gráficos e criar hiperlinks. O elemento é aquilo lá, você abrir e fechar marcações, o que tem dentro dele é um elemento. E atributos, atributos são os valores que a gente dá a esses elementos. Então aqui é a sintaxe, né, de como que a gente vai trabalhar. Então, por exemplo, aqui, vamos supor que a gente tenha colocado um atributo de imagem, né, um img, igual, dentro desses valores aqui, a gente pode colocar, por exemplo, o tamanho da imagem, a largura, a altura e os valores para atribuir aquela imagem. Então, isso são atributos. Como criar um link? Então, aí está o exemplo de marcação utilizada. Então, a gente vai usar a marcação href, né, de Hyperlink Reference. Aí dentro do valor a gente vai colocar a URL, no caso aqui um site externo. Depois dessa faixa de marcação a gente consegue colocar o texto que vai ter o link, então isso é um link. Fechou e aí está ali. Então você executa, isso é um link, que é o texto que você colocou aqui, e ele vai criar um link. Então você passou o mouse, vai aparecer aquela mãozinha que significa que é um link. Ao clicar, ele vai direcionar a pessoa a esse link externo aqui. Nós vamos fazer isso na prática em seguir. Alinhamento, é possível também fazer mais de uma marcação dentro de uma frase, por exemplo. Então aqui a gente tem uma marcação de parágrafo, onde começa uma frase, então garanta que o seu bichinho de estimação tenha. Aí tem uma marcação I, que significa texto itálico. Então dentro desse período aqui, desse espaço entre o I que começou e o I final, a gente vai ter um texto em itálico. Então o texto itálico é água fresca, só que além de estar itálico, também tem a marcação B, que significa que é negrito. Só que o negrito começa aqui e termina lá no final do parágrafo. Então todo o restante dessa frase vai ser negrito, porém só água fresca vai ser negrito e itálico. Então tá aqui a execução desse fragmento de código aqui. Então garanto que o seu bichinho de estimação tenha água fresca sendo negrito e itálico, suficiente nos dias muito quentes, só negrito e não itálico. Então você consegue colocar vários elementos dentro de um mesmo espaço aqui. Entidades. Caractere especial, como o símbolo de cifrão, a marca registrada, o R maiúsculo dentro de um círculo e letras acentuadas. Então começa com o E comercial, o símbolozinho do E comercial, e termina com um ponto e vírgula. É sempre necessário colocar esse ponto e vírgula. Então, exemplo, quando você usar essa entidade aqui, E comercial reg, representa o símbolo de marca registrada. Então, existe uma porção de entidades diferentes. Você coloca o código, você pode colocar dessa forma, ou então o seu código numérico, que seria o E comercial, hashtag 174, que também o resultado seria o mesmo. Também são chamadas de codificação de caracteres, né, usa a codificação UTF-8 sempre que possível, e adiciona o seguinte declaração elemento head.
que significa isso daqui? Dentro de head, no início do seu site, é sempre interessante você colocar essa entidade aqui, ó, que é meta charset igual, como sendo um valor, UTF-8. O que significa isso? Que aí dentro do seu site, todo o seu site vai aceitar conteúdos que tenham acentuação. Então, por exemplo, tio, C cedilha, etc. Todo tipo de sinais de texto você consegue utilizar. Se você não colocar esse meta charset UTF-8, você colocando um texto com acentuação vai aparecer todo zoado, então é preciso que você coloque esse texto aqui, essa entidade no início lá no seu head. Doctype, uma declaração que se encontra no topo de quase todos os documentos HTML, especifica a linguagem ou as regras utilizadas pela página. Então o doctype que a gente vai utilizar, sempre, na maioria das vezes, vai ser doctype do tipo HTML, que significa que é um documento do tipo HTML. Então um exemplo aqui do doctype, lá no... primeira coisa que vai ser do seu documento HTML vai ser isso daqui. Doctype HTML, então aqui um exemplo de doctype, mas o que a gente vai estar utilizando, pelo menos no começo, vai ser esse daqui, que é o exclamação doctype HTML, que vai significar que nós temos um documento do tipo HTML. Exemplo de marcação de página da web simples. Então aqui esse é uma página web completa com os requisitos mínimos aqui, já funciona. A gente tem lá em cima doctype do tipo HTML. A gente tem o HTML, então aqui começa o arquivo HTML e termina aqui, né, com a barrinha invertida. Então tudo que está aqui dentro é do tipo HTML. Depois a gente tem head, que é o nosso cabeçalho com o título 78704 Pet Services. Então esse 78704 Pet Services vai ser o que vai aparecer no título da aba, título do seu site no seu browser. Aí dentro do body, né, do corpo do seu site, tem um parágrafo com uma frase. Então essa frase aqui, no caso, existe acentuação. Se você não colocar aquele meta que eu passei para vocês nos slides anteriores, vai aparecer com acentuação toda zoada aqui. Então é preciso colocar isso para poder você ter uma acentuação correta. Então, aí a página em execução, com o 78704 Pet Services aqui como título do seu site, e aqui dentro do body, o conteúdo, só uma frase dentro de um parágrafo aí bem simples. Elementos HTML4 relacionados a texto com novos significados ou funcionalidades em HTML5. Bom, agora o elemento B, né, que é o de negrito, deve ser usado para deslocar o texto sem transmitir importância, como para palavras-chave ou nomes de produtos. Agora o elemento I indica o conteúdo em uma voz ou humor alternativo, como o texto falado. Então teve alguma mudançazinha de significado. Agora o B não é mais o bold, né, que seria o negrito, e o I não é mais o itálico. Então existe... Se você colocar, ele ainda funciona, mas dentro da boa prática do HTML5, mudou um pouquinho. Então o elemento strong indica grande importância. Então esse strong aqui agora, que é o negrito, o novo negrito é strong. O EM indica estresse enfático, nada mais é do que o itálico. O elemento small deve ser usado para letras pequenas, como a linha de direitos autorais. Algumas diferençazinhas aí do HTML4 para o 5. Novos elementos que antes a gente não tinha, agora começou a ter, alguns deles, né? O elemento command cria um botão de comando, com o usuário clica em um botão de comando, um comando executado. Então você consegue criar um botão a partir de marcação, que é bem mais simples.
O elemento mark realça o texto em uma página semelhante ao recurso de realce do Microsoft Word. O elemento time exibe a data e a hora em formato legível por máquina, né, como 10 horas, 10 minutos, CST, 19 de julho de 2012, que é prático para blogs e calendários, etc. Né, o elemento time. Depreciação. À medida que novos elementos se tornam disponíveis, o W3C assinala outros para uma eventual remoção, pois sua funcionalidade deixou de ser útil. A remoção de elementos da lista de elementos HTML disponível é chamada de depreciação. Então, observação, o mesmo se aplica a atributos e propriedades CSS. Então, esse órgão aí, que é o W3C, ele sempre está em constante modificação, tirando elementos antigos e colocando elementos novos. Exemplos de elementos HTML preteridos. Então, a gente tem aí a marcação big, que torna o texto maior em relação ao tamanho da fonte atual, e o center, que alinha o texto e conteúdo no centro. A correção, usar CSS no lugar. Noções básicas sobre imagens. Uma imagem de varredura é formada por pixels. Então, exemplo, uma fotografia de formatos, então JPG, PNG, GIF, BPM, BMP. Uma imagem de vetor é formada por linhas e curvas, com base em expressões matemáticas. Então, aí, exemplo, arquivo do Adobe Illustrator, formato PNG ou GIF para exibição na web. O elemento IMG. Então, um exemplo, para você colocar uma imagem, né, dentro do seu site, você vai utilizar a marcação IMG de imagem. Em seguida, vai ter o SRC de search, né, de procura. Então, onde que vai estar a sua imagem? Então, igual, aí entre aspas, você vai colocar o diretório da sua imagem. Então, aqui significa que tem a pasta chamada images, né, de imagens, e dentro dessa pasta imagens tem uma imagem chamada redball.jpg. É importante, imprescindível, você colocar também a extensão da sua imagem para que o site possa abrir ela. Alt igual elemento gráfico de bola vermelha. Isso significa que o título dessa imagem é... Quando você coloca o Alt, o que acontece? Quando você põe o mouse em cima da imagem, vai aparecer essa frase assim como se fosse uma legenda, né? Elemento gráfico de bola vermelha. E aí fechou o seu elemento de imagem aqui. Então os atributos SRC e Alt são necessários para que esse elemento seja totalmente funcional. O SRC como procurar onde a imagem está, e o Alt sendo como uma espécie de legenda para aquela imagem. O W3C exige o atributo Alt para acessibilidade por pessoas com deficiência. Elementos Figure e FigCaption. O elemento Figure especifica o tipo de figura que você está adicionando. O elemento FigCaption adiciona uma legenda a uma imagem em uma página da web. Pode exibir a legenda antes ou depois da imagem. Então é um exemplo, né, de um pedacinho de código e aqui ele executando. Então lá, a gente vai ter aqui então a marcação de figure, né, de figura. Então aqui inicia e aqui embaixo termina. Dentro desse elemento de figura eu vou ter imagem. Então aqui abri uma imagem, procurei, coloquei lá a imagem, chama dograp.jpg. O Alt é igual a cão feliz, então quando eu colocar o mouse em cima dessa imagem vai aparecer para mim escrito cão feliz. E aqui um outro elemento, que é a largura e a altura dessa imagem. Então aqui, colocando 100 e 125, que seria os valores de altura e largura. Fechou a imagem e aqui embaixo tem FigCaption, que é a legenda dessa imagem. A legenda da imagem ela fica fixa aqui embaixo. Cães felizes são bons cães. Aí você fecha FigCaption, colocando a legenda aqui embaixo. Exemplo lado a lado. Aqui você
pode colocar de repente 3 imagens diferentes. Então aqui abriu o figure aqui como sendo uma marcação, imagem dograp.jpg, alt cão feliz, que é o primeiro, um 100 e 125 de altura e 100 de largura. Depois dogpaws.jpg, patas de cachorro, que é uma outra imagem aqui do lado. Então se você vai colocando uma imagem embaixo da outra, ele vai colocando uma do lado da outra aqui na hora de exibir. E um fig caption aqui com uma legenda de cães felizes são bons cães. Fechou o fig caption. Então aí uma ideia básica aí de você inserir imagem e legenda da imagem no seu website. Canvas. Use JavaScript para desenhar formas baseadas em pixel em um canvas. O que é um canvas? Canvas é você desenhar, criar uma imagem. Então aqui um exemplo de sintaxe de canvas. Abriu uma marcação canvas. Esse ID aqui é para poder criar uma identificação para esse canvas. Então chamou de SML Rectangle, né? Ou seja, você vai ter uma imagem de um retângulo aqui e fechou. Então lá, esse seria um documento inteiro aqui para você usar um canvas. A gente vai ver um pouco mais de canvas mais para frente. Então aqui um documento do tipo HTML, abriu aqui um doctype HTML, depois em seguida abriu uma marcação de HTML, lá vai fechar lá embaixo, abriu o head, aí aqui já tem o meta charset UTF-8, que significa que ele vai receber e aceitar acentos dentro do seu texto. O título do meu site chama teste de canvas, e aqui um elemento diferente. Eu vou abrir aqui o elemento script, vou criar uma função chamada F1, então vou criar um método aqui na verdade, né? O método, uma variável chamada canvas que vai ser igual. Aí eu vou chamar aqui alguns elementos, né, que não cabe agora no momento. Vou fechar. Dentro do body eu vou fazer o onload, né? Eu vou carregar o F1, ou seja, esse método aqui que vai chamar a função do meu canvas. E aí eu chamo o canvas aqui. Então eu quero que o canvas ID SML Rectangle, que é o que eu criei aqui, ele tenha a altura de 100 e a largura de 200. Então aí a execução seria um retângulo azul com 100 pixels de altura e 200 pixels de largura. Isso seria um elemento canvas aí bem simples. Fallback, conteúdo de apoio que aparece quando o conteúdo principal não pode ser exibido. Pode ser um problema com alguns navegadores mais antigos. Não pode renderizar desenhos de canvas ou animações, por exemplo. O fallback adiciona uma imagem, um texto ou outro conteúdo HTML dentro do elemento canvas que aparecerá se o desenho não puder ser exibido. SVG, Elementos Gráficos Vetoriais Escaláveis. É uma linguagem para descrever elementos gráficos de vetor 2D no formato XML. Aí um exemplo de código de SVG. Então aí dentro de body aqui a gente tem uma marcação SVG, XML-NS igual, aí a gente tem um site externo, versão 1.1. Vai ser criado aqui um polígono de pontas, ou seja, vai ter 5 pontas, e aqui os tamanhos dessas pontas, que ele vai ser colorido, o estilo aqui, as cores, né, que a gente quer que tenha, as cores diferentes. Então aqui é uma ideia de exemplo de código SVG. Vai aparecer um polígono aqui com 5 pontas, então a linha sendo laranja e aqui um azul meio esverdeado aqui. Então é possível fazer desenhos também, assim como o Canvas, com esse recurso aqui chamado SVG. Quando usar Canvas em vez de SVG? Bom, se o desenho for relativamente pequeno, use Canvas. Se o desenho exigir
muitos objetos, use Canvas. SVG pode degradar o desempenho, pois adiciona objetos continuamente ao DOM. Em geral, use Canvas para telas pequenas e SVG para telas maiores. Se for necessário, criar documentos de vetor altamente detalhados que devem ser dimensionados, use SVG. Se você estiver exibindo sites de dados em tempo real, como mapas, sobreposições de mapa, dados meteorológicos, assim por diante, use Canvas. Elemento vídeo permite incorporar vídeos e documentos HTML usando o mínimo de código. Então, exemplo de marcação de vídeo. Então, em seguida dessa marcação de vídeo eu tenho o SRC. Esse SRC vai ser de search, né, de procurar onde que o meu vídeo está, qual é o local do meu vídeo. No caso aqui ele está na própria pasta raiz, então eu posso colocar direto, que é intro.mp4. É um vídeo chamado intro, do tipo mp4, com uma largura de 400 pixels e uma altura de 300 pixels. Outros atributos de vídeo. Então, dentro dos atributos de vídeo eu tenho poster, que exibe um arquivo de imagem estática antes do carregamento do vídeo. Autoplay começa a reprodução do vídeo automaticamente após o carregamento da página. Controls exibe um conjunto de controles para reproduzir, pausar e parar o vídeo e para controlar o volume. E Loop repete o vídeo. Exemplo de marcação de vídeo. Aqui a gente tem a marcação de vídeo aqui iniciando e terminando aqui embaixo. Então, dentro dessa marcação de vídeo eu tenho vários atributos. Dentre eles, a largura e a altura do vídeo. Então, aí com 400 pixels de largura e 300 de altura. Poster, que seria a imagem estática de antes do início do vídeo. Então, aqui o nome da minha imagem que eu quero colocar como poster. Ela vai ser autoplay, ou seja, vai iniciar automaticamente. Controls, eu vou ter controles de volume, de play, pause, stop. E loop, significa que ele vai ficar repetindo infinitamente, vai entrar em loop aqui. E aí dentro ainda do meu arquivo, da minha marcação de vídeo, eu vou colocar onde está o meu vídeo. Então aí source, de fonte, src igual, vai colocar qual que é o diretório onde está o vídeo, e vai dizer que esse é um vídeo do tipo vídeo/mp4. Fechou a marcação, fechou o vídeo. Elemento áudio permite incorporar áudio, músicas, outros sons em documentos HTML usando o mínimo de código. Então, exemplo de marcação, a marcação do tipo áudio. Dentro da marcação áudio eu tenho SRC de procura, vai ser igual ao valor, que é o nome da minha música, chama sample, né, exemplo.mp3, que é o tipo mp3. Eu também quero controles, então eu coloco controls igual controls, daí vai ter play, pause e stop. E aí eu fecho a minha marcação de áudio. Tá aí o exemplo de marcação de áudio. Dentro de bar eu coloco áudio src, sample.mp3, controls igual controls, eu tenho o meu player de áudio. Como nesse exemplo aqui. Então eu tenho esses controles já como base, play, pause, o tempo de vídeo, eu consigo arrastar aqui, no caso áudio, né, onde eu quero que a música fique, mutar, né, colocar em mute, e o volume da minha música. Aí a recapitulação. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.